Voltei. E agora a gente vai fazer o corpinho, tá? Então, o corpinho, ele é 3 peças. A parte de atrás, essas 2 partes aqui da frente. O que que a gente vai fazer? Coloca direito com direito. Quem tá fazendo a mão vai passar uma costurinha aqui com um pontinho atrás. Quem está fazendo a máquina faz uma costurinha com pontinho reto, tá? Aqui, ó. Já vou passar a minha costurinha. Já saiu a minha linha para nos ajudar, né, galera? Acontece, viu? Ó, ó, passei aqui. Eu acho que ele tá bom. Vamos lá. Não, tá muito apertado. Eu vou passar aqui a minha costurinha. Eu uso o meio pé de máquina como guia, tá? Ajeita bonitinho e tá. Quem for fazer a mão, nessa etapa aqui, pode fazer essa etapa que eu fiz, vai fazer com o pontinho atrás, tá? Aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. E agora pode fazer ou com pontinho atrás ou com o pontinho caseado. Aqui a gente vai marcar o meio, tá? Tô marcando aqui no direito. Acerta bonitinho. É praticamente o mesmo processo do nosso rostinho, tá? Ó. E vem aqui, meio com meio, ó. Tá vendo? Ajeita bonitinho. Aqui embaixo também. Marcação com marcação, ó. Ajeitou. O que sobrou, vocês ajeitam, ó. Tá vendo? Sobrou aqui. Ajeitei. Do lado de cá, eu vou ajeitar também. Certo? E aí, quem tiver a mão, pode fazer o pontinho caseado. Então, essa parte ela tem que ficar para fora, tá? Se você for fazer o pontinho caseado agora, essa parte que você fez do pontinho atrás tem que ficar para dentro, tá? Se você for fazer pontinho atrás, você faça assim, coloca direito com direito e faz o pontinho atrás. A mão. Se você for fazer com pontinho caseado, o pontinho ficar escondido, né? Se você for fazer com pontinho caseado, você vai fazer avesso com avesso, tá? Assim, ó. Vamos lá. Ó, se você for fazer o caseado, precisa ficar assim, ó. Essa costurinha tem que ficar pra dentro. Então, você vai colocar avesso com avesso, marcação com marcação. E aí, pode fazer o caseadinho, certo? A máquina, né, gente? A gente coloca aqui marcação bonitinha. E que tá usando agora fazer, mesmo com a mão, usando fazer esse pontinho atrás, tá? Que aí fica tudo escondidinho. Mas tem quem gosta aí do quaseadinho, né? Que é o xodó do feltro. E aí a gente faz no caseado, tá? Então aqui, ó, vou passar a costurinha aqui toda a volta. Deixando a parte de cima aqui, ó, a abertura aberta. Pra gente poder encher, poder virar. Vou desvirar e encher, né? Ó, confere.
Então, aqui, ó, costurei, que é o corpinho. Vou desvirar e encher, tá? Desvira, acerta com o palitinho, a volta. E aí a gente enche bem, tá? Essa parte de enchimento eu vou fazer... eu encho e depois mostro pra vocês, senão fica muito carregado o nosso vídeo, tá? Mas é só encher bonitinho. E nos cantinhos, tá vendo que, ó, ele assim, ele já fica com uma barriguinha aqui pra frente, tá? É assim mesmo. E aí, a gente enche o nosso corpinho. Aqui eu enchi bem o corpinho, ó. Tá vendo? Que ele também, a parte da frente, ele fica mais cheinho, tá? Tem esse leve saliente aqui, ó, na frente. Atrás ele fica mais retinho. E a gente vai fechar ele com o pontinho invisível, tá? A gente vem aqui, ó. E vai fechar com o pontinho invisível. Vai pegar um pouquinho aqui de um lado, ó. Um pouquinho do outro. Um pouquinho do outro. Certo? Não tem segredo. Bem fácil. Ó, vira aqui as pontinhas pra dentro. Puxa. Ó, vem puxando ele. Tá? Cheguei aqui no final, ó. Vou colocar esse bico aqui pra dentro e vou puxar também, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui eu vou dar o arremate, certo? Arrematei. Entrei com a minha agulha e saí em qualquer lugar. Ele vai ficar assim, todo bonitinho. Agora a gente passa o ferro toda a volta para ir assentando. Ó, passa aqui em cima. Porque aqui a gente vai colar a cabeça e passa nas voltas para ele ir deixando ele bem lisinho, tá? Para não ficar nada enrugado. Dá um acabamento bem bonito. Ó. Ele vai ficando bem bonitinho. Ó. Vendo como fica bem bonitinho? Ele assenta bem legal. E aí, aqui, gente, é onde a gente vai trabalhar mais, tá? Porque o corpo dele é... Ai, gente, eu não fiz a manchinha do rosto. Agora que eu lembrei. O corpo dele, a gente vai trabalhar bem aqui na frente, tá? Então, a gente vai usar tinta branca.
Por isso que eu falei para vocês que vamos usar bastante tinta, tá? Aqui. Eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso, mas aqui vai muita tinta branca, tá? Aqui no meio, ó, é onde vai ficar mais branco. Eu vou até pegar o outro pincel, que esse aqui tá com um pouco de... Esse tá duro. Ó, e vou dando batidinhas, tá? Tá vendo? Só que a gente vai deixar o meio bem branquinho. Essa parte aqui, ó, do meio, a gente vai deixar bem branquinho. Então, aqui a gente vai fazer uma camada, depois a gente volta, faz outra, aí se acha que tem necessidade, volta, faz de novo, tá? Porque eu não quis colocar aqui um detalhe de feltro, eu trouxe a tinta, tá? Pra ficar ó, diferenciado o stitch. Ó, vem dando batidinhas. Ah, Deri, mas tá ficando umas mais escuras, outras mais claras, não tem problema, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho depois. Só vir batendo. Vende, ó. Eu tô tirando um pouco do excesso. Pra não ficar... Tô tirando um pouco e agora coloquei um monte, né? E dona Deli. A gente vai ajeitando isso. Ó, tá vendo? Eu acho que a minha tinta, ela tá muito aguada. Porque eu coloquei muita água para diluir, que ela tava muito dura. E aí eu acho que ela ficou muito aguada. Não tá tão branca, branca, branca. Ela demora um pouco para pegar branco, branco, branco. E o primeiro que eu fiz, eu acho que não demorou tanto. Não tive que fazer tanta camada, sabe? Ó, minha mesa faz barulho e chacoalha um pouco. Tá vendo aqui? Opa, não era pra dar essa caída monstra, não. Ó, então eu vou fazer mais ou menos uma voltinha. Bonitinho que vai ficando. Eu vou até mostrar para vocês um que eu já tenho pronto, claro. Mas eu vou aqui fazer o passo aqui com vocês.
desse. Mas eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar. Tá vendo que eu vou dando leves batidinhas para lateral, para ele ficando mais clarinho. E o meio mais forte. Para ter um... Como fala? Olha aqui como ele vai ficar. Assim, ó. Vendo? Bem branquinho no meio. E depois eu mesclo, ó. Então, ele vai tirando a cor, ó. Vai diminuindo a cor. E voltando pro azul. Tá vendo? Aqui, ó. Fiz uma camada. Aí, vocês podem deixar secar, tá? Eu vou passar mais um pouquinho de azul aqui. De branco. Já vou deixar secar. Primeiro eu faço tudo à frente, tá? Agora eu já tô pigmentando mais. Ó. Poderia ter feito um recorte de feltro aqui? Poderia. Mas ele não ia dar esse detalhe que eu queria tanto. Ó, dos ladinhos a gente vem aplicando mais no meio e dos ladinhos a gente só vai dando esfumadinhas, ó. Tá? A aplicação a gente faz mais no nosso meio. Ó, tá vendo como ele já tá ficando bem diferente? Aí vai ficar lindo. Eu vou aqui, ó, limpando a mão, porque sujeira faz mesmo, tá? Nas mãos. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar no resultado final. Vão se encantar. Eu esqueci de fazer esse detalhe no rostinho do meu bravo. Mas se você tá nessa parte aqui já, você já deve ter visto. Eu fiz o rostinho primeiro. Mas a gravação, ela fica em ordem, né? Aí vocês vão caprichando aí, tá? Olha que lindo. Tá vendo que eu olhando, Delen, olhando, parece que tem bastante azul ainda. Com um azul mais claro. Não sei se é por conta que eu diluí a tinta. Aí acabou ficando um tom de azul mais claro, mas eu quero um branco. Então eu vou
até ficar branco. Tá? O meinho, pelo menos o meinho. Ai, gente, vai ficar tão lindo. Quero ver muito Stitch por aí. Eu sei que vocês vão arrasar. É o... É o tema do ano, né? Aí, se vocês acharem que deve ficar mais branquinho, vocês passam mais, tá? Se vocês acharem que já tá bom a quantidade de branco aqui, também tá bom, tá? Trabalho, gente, cada um tem um jeitinho de fazer. O primeiro que eu fiz, ele não ficou tão branco, ele ficou branco. Eu acho que é por conta disso, eu diluí a tinta depois. Então, com duas, três, acho que foi duas, ele já ficou do jeitinho que eu queria. Os outros eu tive que passar mais. Ó. Ai, gente. Aí só fica no ai, gente, né? Eu vou fazer só essa camada aqui, tá? Aí eu vou esperar secar e fazer mais um pouco de camada para vocês verem. Ó, então tá vendo? Eu sempre, meu meio tá aqui. E eu vou fazendo pra deixar bem bonitinho. Depois desse espelhinho que sobe, a gente tira, tá? Jesus, olha aqui. Precisava disso? Não, não precisava, né? Não tem problema. Acontece. Ó, então ele tem que ir do branco, ele tem que ir clareando, tá? E aqui também. Vai fazendo ele ter um degradê aí na tinta pra ficar bonitinho. Ó. Certo? Então, eu vou aqui esperar ele secar agora. E depois eu volto para fazer mais um pouco de camada aqui e mostrar para vocês. Aqui eu já tenho o corpinho pronto, ó. Tá? Finalizado, certo? E agora a gente vai fazer os pezinhos. Aqui temos as perninhas, tá? Então, a perninha do Stitch é para todas, tá? Vão ser todas iguais. E o que que eu vou fazer? Eu vou costurar no risco aqui, deixando só aqui embaixo aberto, tá? Quem for a mão e for fazendo o caseado, vai cortar no risco e fazer o caseadinho. Quem for a mão e quiser fazer no pontinho atrás, pode fazer em cima do risco, tá? O pontinho atrás, depois corta o excesso. Tipo, o pontinho aqui da máquina. Processo.
foi. Vou cortar aqui o excesso, ó. Vou desvirar. Desvirei. Bonitinho. E vou acertar aqui, ó. Bem legal, tá? Então, essa aqui é a nossa perninha. A gente vai encher e fechar com alinhavo, ó. Enchi bem, ó. Enchi bem e fechei com alinhavo. Essa parte aqui, ó, eu vou colar no meu pé, tá? Então, essa partezinha aqui a gente vai colar no pé e vai fazer o mesmo processo que a gente fez na mão. Mas eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, aqui a gente vai fazer o nosso pezinho, tá? Então, a gente precisa de 2 partes de feltro, precisa de 2 de papel paraná. Pode usar papelão, tá? Eu gosto do papel paraná porque ele não tem aquela dobra do papelão comum. Então, por isso que eu prefiro ele, tá? Então, junta as 2 partes de papel paraná. E aqui vocês vão colar no feltro. Deixa eu ver aqui onde está o meu direito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou ver se eu fiz certo. O corte. E aqui eu vou colocar a minha base. Bem aqui atrás, ó, deixa um espacinho pra gente costurar e vai ficar assim, tá? A gente vai usar esses detalhes aqui também, mas agora a gente vai casear tudo e deixar um espacinho aberto aqui atrás, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, o meu caseado. Tem um nozinho aqui na ponta. E aí, caseia tudo. Aquele caseadinho normal, que todo mundo sabe fazer, tá? Eu vou aqui agilizar o passo e volto mostrar para vocês, ó. Então, tô fazendo só o caseadinho. O que eu fiz, tá bom? Ó. Fazendo o caseadinho. Ó, eu já costurei tudo, tá? Fiz o caseadinho. O que que a gente vai fazer? A gente vai colar esses detalhes agora, que é os dedinhos, tá? Os dedinhos tem 2 grandes e 2 pequenininhos, tá? Vai ter 2 tamanhos, que é pros do meio e pros laterais. Aqui, ó, vocês vão dar um pinguinho de cola só e vai posicionar aqui, ó. Tá? Não tem problema se sair. Ó, eu coloquei assim, porque a gente vai casear, tá? Vai casear o pretinho, pretinho. Se sair um pouquinho da cola, não tem problema. A gente vai colocar um acabamento aqui depois. Aqui, ó. Certo? Colocando aqui um pouquinho de cola. Essa parte aqui, ó. Aqui eu vou dar um pinguinho. E aí a gente vai fazer, tá vendo? Ficou uma bordinha preta. A gente vai fazer o caseadinho normal. Preto agora. É mais fácil fazer assim do que colar antes. E depois vir fazendo o caseado. Faz um caseado azul. Aí você cola.
e faz o caseadinho preto agora. Ó. Vou assim. Aí eu vou vir fazendo o caseadinho preto, tá? Eu gosto de trabalhar com 2 fios. Ó. Então, no caso, eu dobro a linha, né? Pra ficar 2 fios. Esse aqui eu vou enrolar. Eu deixei a linha aqui, né? Pra poder finalizar. E vou... Não pode passar cola nos cantinhos pra gente poder costurar. Pontinho e foi. Tá? Não tem segredo. É só fazer o caseado para fechar. Não deixa aparecer a parte azul, tá? É só pretinho aqui que a gente quer. Ó, tem que esconder o azulzinho, certo? E aí vai casear toda essa parte aqui, dos dedinhos. Gente, ó, aqui vocês vão fazer direto. Então, eu fiz o último ponto, fiz um pontinho aqui no meio, eu não sei se dá pra ver. E vou fazer aqui do lado, não tem problema, tá? Se ficar aqui um pontinho no meio, tipo, aparecendo. A gente vai colocar o acabamento, então não vai aparecer depois, tá? Deixa eu aqui, ó, fazer mais um pontinho e vou mostrar pra você. Ó, com um pontinho preto aqui no meio. Depois vai vir o acabamento e não vai aparecer, tá? Ó, ficou bem bonitinho, tá? Aqui vocês já podem pintar, passar tinta, igual a gente fez nos outros, certo? E depois colar a perninha. Ó, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colar a minha perna, vocês vê a direção aí que vocês vão colar. Então, eu vou passar a cola aqui. Vocês já podem pintar, tá? Passar a tinta. Como eu não passei a tinta aqui, eu vou passar aqui com vocês, tá? Nesse. Então, eu tô colando primeiro. Segura bem, tá? A cura da cola, ela demora 1 minuto, mais ou menos. Essa é só pra ela dar uma coladinha. E a gente vai fazer o acabamento com a linha, tá? Com um pontinho invisível. Pra ficar bem preso, depois a gente vai colar na perna também a gente vai fazer com um pontinho invisível pra ficar bem preso, tá? Então, feito isso, ó, a gente entra aqui e vem, pega um pouquinho da perna, um pouquinho do pé. Ó, vocês podem ir dando apertadinha para vocês terem uma noção aonde vocês precisam puxar, tá? Ó, eu gosto de fazer alguns pontinhos. E aí eu vou puxar, ó. Vendo aqui? Fiz alguns dos pontinhos, aí eu aperto e puxo. Fechou? E na frente, onde eu tenho uma noção. Eu vou dando aquela leve apertada para saber aonde eu tenho que passar a agulha para ele ficar bem presinho. Não adianta eu fazer muito lá no centro, né? Bem pequenininho. Depois ele ficar com o pé mole, frouxo. A gente precisa que fica bem presinho, tá? Bem firme.
puxou, fechou tudo, ó. Né? E daquele jeito, terminou? Passa a agulha toda a volta no pontinho, se ele não ficar bonitinho, que às vezes aparece a linha. É só passar a agulhinha, pontinha da agulha. Ó. Certo? Cheguei aqui, vou apertar, puxei tudo, ó, fechou. Ficou bem preso, tá vendo, ó? Tem que ficar bem preso, bem bonitinho. E aqui eu vou dar o pontinho. Tá bem presinho. Um, dois. Aí eu entro com a agulha bem aqui, ó, onde eu tô fazendo ponto. E saio aqui, ó, pra ele ficar bem dentro. Aqui. Se não ficar bonito o acabamento, vocês vêm soltando o fiapinho do feltro para esconder aquelas linhas que fica, tá? Ó. Esse é o segredo aqui do pontinho invisível. Que às vezes ele fica visível, tá? Aqui na frente ficou bem bonitinho. Ó, mas aonde precisa, a gente passa a pontinha, certo? E aí, quem deixou para fazer agora, a tinta, né? Vou pegar aqui uma tinta. Opa! Tinta branca, tá? Olha. Rascunho. E daquele jeitinho que a gente fez em tudo. Vai passar, vai tirar excesso. E aí você vai vir dando leves batidinhas para ele ficar um mescla, tá? Ó, se você não fizer antes, pode fazer agora. Lembrando que sobe fiapo do feltro, tá? É normal subir os fiapinhos do feltro. A gente dá o acabamento, abaixa eles com ferro, tá? Ó. Então, passa aí e o feltro, ele sobe os pelinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Mas a hora que eu passo o ferro, ele assenta. Ó, vai ficar assim, ó, um mescla, tá vendo? Bem bonitinho. Vocês vão fazer isso em toda a peça. Toda a peça. Vocês vão trabalhar. E aqui a gente tem o pezinho pronto com a perninha. Ó. Vem com o ferro, tá? Ele vai assentar bem bonitinho os pelinhos. Vai ficar bem legal. Tá? Como tem uma tinta aqui, uma camada, né? Ele assenta e fica bem legal, bem firminho, tá? Vamos colocar as perninhas, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui os nossos pezinhos. Eu também, né, já fiz tudo passo a passo bonitinho, ó. Então, já tem tinta, certo? A gente vai acertar o corpo aqui, ó. Ó. Pra ele parar em pé, bonitinho. O que eu vou fazer? E vou passar cola quente aqui, ó. Bem no meio. E vou passar aqui também. Certo?
E agora é hora da gente posicionar. Eu vou segurar bem. Vou apertar bem, tá? Segura. Pra ele firmar bem. E a gente vai fazer o pontinho invisível. Toda volta. Vai colar aqui com cola quente, mas ainda vamos fazer o pontinho invisível para ficar bem firme essa patinha. Aqui, o que vai sustentar ele aqui, a pata, é o pontinho invisível, tá? A gente tem que fazer o pontinho para ele não ficar aquele personagem bobo, tá? Aqui eu só tô segurando, ó. Ó como eu colei, tá? Ficou assim, bonitinho. Ele já para em pé sozinho, tá bem coladinho, ó. Tá vendo aqui, ó, atrás? Bem bonitinho, mas a gente vai fazer o pontinho visível. Para ele ficar bem firme e não correr o risco de soltar, tá? Então, a gente vai começar aqui atrás, ó. E o importante é vocês, ó, pegarem um pouquinho da perninha, né? E vamos pegar aqui, ó, um pouco do corpo. É isso aqui que vai ajudar a gente a sustentar a nossa peça, tá? E ele tá bem firme já. Mas como eu quero algo que fique bem legal, que não fique bambo, então a gente vai fazer aqui um pontinho invisível. Fiz alguns, aí eu vou apertar, vocês sabem, ó, vou assim, tá vendo? Eu vou apertar, então eu vou colocar aqui, vou apertar aqui e vou puxar, para ele ir fazendo fechamento, tá? Tá ficou bem bonitinho aqui, bem presinho. Assim que eu gosto. Vem fazendo os pontinhos, faz alguns e puxa. Eu fiz mais alguns aqui, ó. Aí eu vou apertar, ó, apertei e puxei. Cuidado para não estourar, ó. Vocês viram que eu vou virando a peça, tá? Oi, aperta.
e puxa, tá? Depois daquele jeitinho, a gente vai acertar aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. O acabamento, com a pontinha da agulha. Bem bonitinho o acabamento aqui, tá? Hum. Ó, opa, trouxe. E vem finalizando aqui atrás. Aperta e puxa. Tá vendo? Cuidado para não estourar a linha. Aqui eu já vou dar o meu arremate. Pronto. Ó, então esse pé, ó, esse aqui tá mais molinho, tá vendo? Esse aqui tá bem firminho, ó. Diferente desse, ó. Ó. Esse tá mais firme, ó. Esse tá mais molinho. Tá vendo aqui, ó? Então é isso que vai ajudar ele a parar em pé e ficar bem bonitinho. Agora a gente faz o outro lado também. Eu vou agilizar aqui e volto. Corpinho pronto, ó. Bonitinho. O que que a gente vai fazer? Vai colar a cabeça, tá? Então, ó, minha cabecinha tá aqui. Eu vou colar ela aqui para depois colar os bracinhos. Então, aqui que eu vou fazer. Deixa bem bonitinho. Vou passar a cola aqui, ó. Certo? E eu vou vir com o meu rostinho. Deixa eu ajeitar aqui. E vou apertar. Tá? Aí a gente vai apertar bem. Pra ele segurar, colar. Eu acho que eu passei muita cola aqui. Vamos segurar bem aqui. Segura, 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 segura até a cola colar um pouquinho, né? A cura da cola. Colou, tá? Ó, colou aqui atrás. Ele ainda tá soltando. E aqui na frente ele colou até que bem, ó. Tá?
Mas eu vou passar o pontinho invisível toda a volta. Eu vou começar aqui por trás. Para fazer o meu pontinho. Ele não tá totalmente colado. Ainda tá, ó. Não deu a cura dela ainda. Eu vou pegar um pouquinho da cabecinha e um pouquinho aqui do meu corpinho. Bem bonitinho. E vou fazer toda a volta aqui da minha cabeça para ficar bem preso, tá? Bem presinho. Um pouquinho da cabeça, um pouquinho do corpinho. Aquele jeitinho que eu ensinei para vocês. Aperta e puxa. Pra ficar bem fechadinho, ó. Onde eu já costurei, já tá bem fechadinho. E vem fazendo pontinho. Uma coisa que eu sempre gosto de observar quando eu tô fazendo é deixar o meio bem juntinho com o meio, tá? Aqui na lateral geralmente não dá certo a cabecinha aqui na lateral. Aqui, ó, nunca fica certinha o meio, porque esse aqui é mais cheinho, tá? Mas não tem problema. Ó, fez mais alguns, puxa. Vai montando, fechando aí a nossa cabecinha. Espero que a minha linha dê, né? Peguei uma linha que tava aqui já. Eu não sei se ela tá pequena. Não sei que não. Ela vai descer. Tá? Vamos. Ó, aperta, puxa. Puxa. Ó, tá bem fechadinho. Já tá chegando aqui. Mais um finalzinho. Mas, ó, dá pra descer um pouquinho esse rostinho. Apertou e puxou. Olha isso, gente. E tá bem firme essa cabeça, viu?
Tá vendo? Eu não tô com a agulha lá no meião, lá. Eu tô com ela onde eu aperto e vejo que ela fica legal. Olha, gente, minha língua vai dar na ponta, né? Ó. Eu vou dando umas puxadinhas nela já. Aí ela já tá maiorzinha. Ó, apertou, puxou. Ó, que lindeza! Eu vou mostrar pra vocês que a cabecinha não fica mole. Ele fica com o corpinho bem firme. Ui, ó, puxei aqui, vou apertar e puxar. Apertei e puxei, ó. Fechou tudo. Eu vou arrematar aqui. Gosto sempre de puxadinha. Cuidado para misturar, né? Depois vou entrar aqui, ó, com a minha agulha e vou sair em qualquer lugar da minha peça. Aqui, eu venho acertando, ó. Aonde tem linha e eu tô vendo a linha, tá? É normal esse pontinho ele ficar, às vezes, aparecendo alguma coisa da linha, mas a gente tem como arrumar, tá? Vocês vão passar a pontinha da agulha e vai ajeitar, certo? Vou deixar ele bem bonitinho. Aqui na frente também, ó. Se ele ficar, você dá uma puxadinha aí. E depois passa a tinta, se for necessário, às vezes ela sai. Ai, gente, tá tão lindo. Pronto. Ó, uma cabeça firme, certo? Ó, qualquer coisa vocês achar que aqui, ó, ele não tá, ele tá muito para trás, vocês colocam o pontinho invisível um pouquinho mais para frente, para ele ficar preso um pouquinho mais para frente, entendeu? É isso aí, ó, pontinho invisível que vai fazer ele ficar bem paradinho. Hum. Foi, ó, ficou assim. Eu vou colar o detalhe aqui atrás. Então, eu vou vir aqui, ó. Já vou colar o detalhe com o ferro, né? O ferro. Já vou colar o detalhe. Antes de colar a patinha. Ó, então, vou pegar o ferro, ele tava esquentando.
Opa. Aqui, ó. Bem bonitinho. Segura bem. Pra fixar, né? O termocolante, ó. Ó, meu ferro virando. Pronto. Rolou. Ó, não tá mais indo pra trás. Daqui a pouco eu já passo mais uma linhazinha aqui de... Como falo? Agora a gente vai fazer os bracinhos. O bracinho é bem simples, tá? Lembra que eu falei pra vocês que algumas peças eu risco e costuro no risco e outras eu corto no risco, tá? Então, até agora eu trabalhei no cortar no risco. Agora, eu vou costurar no risco. Esse é um bracinho, não tem segredo. Quem for fazer a mão vai cortar, tá? E pode fazer o caseadinho. Ou, se você preferir, você pode costurar aqui, ó, com um pontinho atrás no risco. E depois corta o excesso, tá? Então, ou vocês usam o caseadinho ou o pontinho atrás, tá bom? E aqui eu vou na máquina. Vou deixar essa parte de baixo aberta. Vou costurar em cima. Esse é o bracinho. Eu venho aqui, corto o excesso. Desviro. E aí eu posso encher. A parte aqui, ó, de baixo, né, que tá o acabamento, na hora que a gente for fechar, a gente vai fechar com o pontinho alinhavo, tá? Faz o alinhavo aqui toda a volta e fecha, certo? E aí, eu encho e volto aqui mostrar pra vocês. Ó, aqui eu já tenho um bracinho pronto, tá? Então, eu enchi ele bem. E aqui eu fiz o alinhavo, tá? Fiz o alinhavo, puxei e fechei, tá? Sem segredo, o nosso bracinho. Aqui temos a mãozinha, ó. A mãozinha eu vou costurar ela no risco, tá? Quem for fazer a mão, corta. Se você for fazer no caseado, faça o caseadinho. Se você for fazer no pontinho atrás, tá? Então, você pode fazer em cima do risco, certo? O pontinho atrás. Aí, você vai fazer do mesmo jeitinho que tá aqui, ó. Direito com direito, faça o pontinho atrás. Se você for fazer no caseado, você corta e aí coloca avesso com avesso, né? Deixa o direito para fora e faça o caseado. Eu vou fazer a máquina, então vou vir aqui, vou costurar aqui, ó.
vou costurar. Aqui, ó, o único segredo, né, dos dedinhos é que quando a gente vai subir, ó, eu desci para fazer um dedinho. Eu dou um pontinho pro lado e venho fazendo o outro dedinho. Ó. Desci aqui. Dou um pontinho pro lado antes de começar a subir novamente, tá? Por que eu faço isso? Pra gente ter espaço para dar o pique na hora que for desvirar. Ó. Dei pontinho pro lado, subi. É um pontinho só, tá? Não precisa fazer mais que isso. Um já é o suficiente. Estão vendo que é bem facinho de fazer, né? Costurei aqui. Então, quando vocês for riscar... Opa, perdão. Eu batendo tudo aqui. Quando vocês for riscar, risca bonitinho, um lado e o outro, tá? Quando eu deixo lá no molde espelhado, vocês riscam um lado, viram o molde e riscam o outro, para ele ficar bonitinho, espelhadinho assim, tá? Aqui eu vou cortar o excesso. Ó. E aí, lembra do que eu falei para vocês que tem que ter um pontinho? Pra gente poder chegar lá embaixo com o corte, ó. E aí, pronto, tá? Vou abrir por aqui, ó, no meio. Também é um corte pequenininho. A gente tem que colocar um para um lado, outro para o outro, né? Dar um espaço. E aí a gente vem desvirando. Eu uso vira-boneca, tá? Mas vocês podem usar caneta, quem não tiver. E um palitinho que dá para desvirar. Ó, vira os dedinhos primeiro. Oh, Jesus Cristo. Virou. Você já vem aqui, ó, no seu corte e já coloca aqui pra fora. Não tem segredo. Acerta com um palitinho, com a tesoura, com cuidado, né? Ó. Vendo? É pra ficar bem bonitinho o dedinho. Aqui, ó, o restante. Eu vou passar aqui o ferrinho. Eu não gosto muito do ferrinho, eu prefiro passar o de madeira. O ferrinho é só mesmo para virar essas pequenininhas. E ficou assim, ó, o meu, a minha mãozinha, tá? Ficou assim a minha mãozinha. Eu falei mãozinha, eu falei pé. Falei mãozinha, né? Eu sou meio doida. Eu falo aos contrários, tem vezes, tá? E aí vocês vão encher, enche bem, tá? Ó. Enche bem, para ele ficar bem bonitinho. Enche esse, ó. E aí fecha aqui com o pontinho invisível, tá? Pode fechar com pontinho invisível ou com pontinho normal, porque aqui a gente vai colocar o bracinho. Então não vai aparecer, tá? Ó, a gente vai colar aqui o braço, vai fazer o pontinho invisível também, e aí ele não vai aparecer, tá? Com essa parte aqui, vocês podem até fazer. Vamos fazer já essa parte, já que tá aqui, a gente já deixa pronto. Ó, então vou passar um pouquinho de cola, tá? E vou aqui, ó, colocar o meu bracinho. Vocês vão segurar bem, tá? Ó, aperta bem. Pra ele colar bem.
Não tem segredo, gente. Esse bracinho é pro em pé, pros dois em pés, tá? O que vai ficar sentadinho, ele tem um bracinho diferente, mas a mãozinha é a mesma. Só vai ter um bracinho um pouquinho diferente. Mas a mão não muda. Certo? Ó, colou, tá? Mas não ficou assim bem colado, não passei muita cola, porque eu tenho medo de vazar, tá? E eu dou acabamento com o pontinho invisível. Então, vou pegar ele aqui e já vou dar o acabamento nesse bracinho aqui. Tá? Vou dar o nó. Vou entrar aqui embaixo, ó, para esconder esse nó, tá? E aí eu venho trabalhando, eu pego um pouquinho do braço e um pouquinho da mãozinha, tá? Vou falar do pezinho. E aí vem fazendo, ó, toda a volta. Um pouquinho de cada. Tô dando uma apertadinha, só pra mim saber mais ou menos até onde eu vou. Vou conseguir virar, ó. Tá vendo? Fiz alguns aqui. Eu aperto, tá? Ó, aperta e puxa para não estourar a linha. Ó, fechou. Certo? Então aqui ele vai ficar assim, ó. Então, a gente pode apertar para a gente ter uma noção do caminho que a gente precisa fazer para ficar bem fechadinho aqui. Continua fazendo pontinho invisível, tá? Por isso que não pode ser um corte muito grande na mãozinha. Senão não esconde, tá? Ó, apertou, ó, viu que eu apertei aqui, ó, meu dedinho apertou, puxou, tá? Pra ele ir fechando bem bonitinho. E aqui, ó, no nosso bracinho vai faltar os dedinhos, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como faz o dedinho. E aí depois a gente vem pra montagem. Fazendo tudo. Ó. Olha aí que bonitinho que ficou. Bem fechadinho, ó. Tá? Não tem nada feio. Ficou bem seguro. Por isso que a gente não pode passar um excesso muito grande de cola. E aqui eu vou arrematar. Oi. Vou entrar aqui e sair do outro lado. Tem mais detalhes, né? Tem o dedinho, tem detalhes que vai aqui, ó. Então tem as unhinhas, né? Agora. As garrinhas. E tem os detalhes que vai aqui. Mas, enfim, a mãozinha é assim, tá? Ó. Pros dois em pé. Pro sentado, a mãozinha vai ser a mesma, porém essa parte aqui do bracinho, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Tem que ser um pouquinho maior, certo? Para
dedinho, a gente vai usar um feltro, tá? Então, a gente vai colocar direito com direito e vai fazer uma costurinha, o pontinho atrás aqui, tá? Pode ser feito à máquina. Os que eu adiantei aqui, eu fiz tudo à máquina, mas vou fazer com vocês aqui à mão, tá? Esse aqui. Não enxergo muito bem preto. Ó, só vim fazendo o pontinho atrás. Dobrou, né? Bonitinho e vem fazendo ponto atrás. Tentando enxergar onde eu fiz o último ponto. Gente, a gente sofre. Ó. A gente vai desvirar aqui também, tá? E vim aqui, ó, fazer a minha pontinha. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Dei 2 pontos, ó. Uma nozinha aqui. Pronto. Ó, vou assim o dedinho. Ele é mais difícil de virar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão usar o tubinho da caneta fantasminha, da caneta que vocês tiverem em casa, ó. E aí, vocês vão virar. Eu vou virar aqui, ó, o ferrinho do vira-boneca, que dá pra virar. Ó, encaixou, virou, tá? Mas pode virar, eu tô virando com o ferrinho, você pode virar com agulha, um agulhão, tá? Essas agulhas aqui, ó, grandona, também dá pra desvirar, bonitinho. Ó, ficou assim, a gente vai encher de fibra. Pega a fibra aí, dá uma amassadinha e enche, tá? Aqui também é mais complicado de encher, porque ele não entra direito. Ó, entra um pouquinho, aí você vai encaixando o restante, ó. Tem que ir fibra até lá na pontinha, tá? Ó. Apertou. Assim, ó. Coloca toda essa parte de fibra pra dentro, tá? Empurra bem, porque a gente precisa que colhe as laterais. A gente não vai dar nozinho aqui, não, pra não ficar... Ó, vou colocar aqui com a agulha. Vou com a agulha não. A tesoura. Ó, então tá tudo lá dentro, certo? Ó, tá vendo? Tá bem lá dentro. O que a gente vai fazer? Vai pegar o bracinho. Vai pegar a mãozinha. Ó, eu já enchi a minha mãozinha, tá? Já fiz aqui a parte dos dedinhos e vou fazer esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui, ó. Bem bonitinho aqui nesse meio. E vou deixar e vou colar aqui, ó. Tá? Então, todos os dedinhos vocês vão fazer esse mesmo processo. Ó. Colou, vem com o acabamento. Que é do mesmo jeitinho. Ui, ui, ui.
que a gente fez o outro. A gente fez do pé. Ó. Cola quente. E aí você vai colocar o acabamento, tanto no preto quanto no azul, tá? E corta o excesso aqui na lateral. Deixa a emenda aqui no meio, tá? Ficou assim, certo? Aqui a gente vai dobrar, ó, os dedinhos depois, pra ele ficar com as garrinhas bonitinhas. E aí a gente tem uma mãozinha. Ó, o em pé, os dois em pé vai ter essa mãozinha aqui, tá? Então aqui já tem os dedinhos bonitinhos, já pintei. E agora a gente vai colocar os detalhes aqui na mãozinha. A gente tem o bracinho pronto e tem que colocar os detalhes nele, tá? Então esse é um detalhe, ó, que a gente vai no nosso bracinho com termocolante. Ó, então, vou ajeitar ele aqui e vou colar com termocolante. Que é na mãozinha, tá? O bravo, ele vai ter 4 mãozinhas. Quando ele fica bravo, ele tem 4 mãozinhas, tem um chifrinho e tem um detalhe atrás. Ó, ficou assim. Colou bem bonitinho, a gente vai pegar um palitinho, uma caneta, a ponta do pincel, qualquer coisa, tá? E a gente vai fazer 4 pintinhas aqui, com a tinta preta, tá? Aqui, ó, vou pegar a tinta preta e vou fazer 4 marcações. Ó. Certo? É isso. Isso que a gente vai fazer no nosso bracinho, tá? Já tá feito aqui tudo a parte, né, de tinta, com a tinta branca, já coloquei o braço, já fiz o pontinho invisível, tá? E essa parte aqui. Com os bracinhos prontos, a gente vai vir aqui, ó, vai apertar aonde a gente vai colar. Lembrando, ó, dedão é pra dentro, então eu tava já fazendo o lado errado. Virando o lado errado, ó. Dedão, vai ser pra dentro. E aqui o dedão pra dentro. Dá uma leve curvadinha aí. Pra gente colar ele aqui, ó. Tá? Aqui os dedinhos a gente já pode ir virando, ó. Eu acho mais fácil agora a gente vira ele. A unha, né? As garrinhas dele. Ó, ficou pra cima e agora a gente vai virar pra frente para as garrinhas ficar bem de garra mesmo. Bem viradinho. O outro eu vou fazer também, ó. Então, vira aqui. Um dedinho. Vira e dá uma seguradinha. Pra ele ficar. Virou. Segurou. Peraí, vou passar aqui.
Passou. Agora ficou uma mulher. Ah, senhora. Aquela hora, não mexe não. Não mexe, não é perder. Mas eu não posso ver, né? Ó. O dedão. Certo? Ó. Bem bonitinho. E aí a gente cola aqui o nosso bracinho. Vou passar aqui, ó. E vou posicionar o meu bracinho aqui. Socorro. Fiozinho da cola aqui. Ó. Ó, meu rostinho. Amei essa linguinha. Muito bonitinho. Vai faltar só o rabinho. Tá acabando. Ó, segura bem, tá? Pra ele ficar bem presinho. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, aperta. Pra colar. A cura da cola que demora, né, gente? Um pouquinho. Só ter paciência. Se a gente solta antes, ela fica esbranquiçada, ela fica feia, ela não cola direito. É o ó. O ó. Certo? Ó, colei. Poderia ter colado mais um pedacinho aqui, ó. Do meu braço. Eu acho que eu vou até colar. Ai. Essa hora é a hora que a gente fala, ai, será que eu devia ter colocado? Não entendi. Ó, coloquei. Espero que pode. E aí eu já vou colar o outro braço. Vou vir aqui. Ó, segura. Aperta, aperta, aperta. Massa aqui embaixo. Parece que não. Mas eu vou pôr mais um pontinho de cola. Aqui eu tô segurando. Do lado de cá. Apertando bem. Esse aqui dá pra gente já ver com quantos centímetros ele ficou. Colou. Olha os fios da cola quente.
Bom. Aqui eu coloquei um pinguinho e ele não ficou. Aí eu vou lá e vou colocar de novo. Eu vou segurar bem. Não vai adiantar. Não vai ficar. Tá vendo a paciência? É isso. Tem que ter paciência, tá? Um trabalho artesanal. É um trabalho mais demorado. A gente usa técnica de pintura. Então, a gente tem que ter uma paciência aí com o nosso bichinho. Certo? Ó. Esperar aqui, eu já volto com o rabinho. Pro rabinho, a gente vai fazer o alinhavo, tá? Ó. Vai alinhavar toda a peça. Alinhavando todo mundo. E aí, a gente vai puxar e vai encher um fuxiquinho, tá? A gente vai fazer aqui no rabinho. Vou pegar um pouquinho mais, vou fazer uma bolinha. Acho que eu peguei demais, eu posso também, né, Débora? Vou puxar e aí a gente vai ver. Se tiver muito, eu tiro. Sempre cabe, né? Ó, segurei para ele não ficar soltando. Então ele fica soltando aqui. Minha postura. E ó, agora eu vou ajeitar, tá? Aqui, bonitinho. Vem ajeitando o seu rabinho. Certo? E ficou assim. O fuxiquinho do rabinho. Bonitinho, tá? Vou dar uma ajeitada ali. Agora eu vou colar o rabinho. Então, aqui, ó, o rabinho pronto. Aperta bem. Coloca a colinha. Ó, vou passar um pouquinho aqui em volta. Tá? E aí, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. E vou apertar bem. Tem que apertar bastante para ele colar. Para ele fixar bem. Segura bem. Sem medo, pode apertar. Tá? Aperta bem, aperta, 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 aperta. Para ele fixar bem. Segurando. Tem o tempo de cura da cola, então demora um pouquinho. E aí já vai estar pronto o Stitch em pé. Stitch bonzinho.
Segura, segura, segura. Ó. Aí ele colou bem, tá bem firme, tá? O rabinho, ó. Bem coladinho, segura pra ele colar bem, 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 bem. E aí já tá pronto o nosso stitch. Olha isso, gente. Eles vão vender muito essa gracinha. Ai, vou ver o tamanho que ele ficou. Deixa eu confirmar aqui. 35 centímetros até aqui, ó. E as orelhinhas. 35 centímetros. Ó, vou segurar mais um pouco, ele tá soltando. A cola não colou. Aperta, 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 aperta. Pra ele não ficar feio. Ó, aqui em cima ficou um pouquinho branco. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha pistola e vou passar aqui, ó, pra soltar esse excesso de cola, não ficar feio, ó. E o restante colou bem bonitinho, certo? Senão a gente tem que passar o pontinho invisível aqui, ó. E ficou assim o nosso stitch. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo como vocês adquirirem a apostila, tá bom? E me deixem aqui nos comentários o que você achou da peça, se ficou legal, se você acha, se você tem dúvidas, tá? E também pode dar sugestões de próximos temas, tá? Então deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa peça. Beijo e até a próxima. Gente, vocês me conhecem, sabem que eu gosto de inventar, né? Então eu decidi fazer o stitch com uma roupinha havaiana, tá? O que eu vou usar aqui? Vou usar muito recorte, tá? Então, aqui eu fiz um corte bem grandão, ó, tá? E vou vir colocando umas folhinhas, uns detalhes, tá? Deixei um espacinho aqui na ponta. E vou vir montando. Ó como eu fiz aqui, ó, tá? Eu usei vários tipos de recorte. Vai ter esse jeitinho aqui pra vocês, tá? Pra vocês usar aí no de vocês. Eu não quis colar direto nele pra gente poder usar ele das duas formas, tá? Sendo havaiano ou não. Eu vou colar aqui. Ó, uma folhinha. Aqui eu vou tirar essa. Eu não quero que fique aparecendo esse vermelho, esse verde aqui de baixo, tá? Então, eu vou passar a colinha um pouquinho mais pra dentro. Pra não ficar aparecendo esse verde aqui da fita. Venho aqui, eu vou colocar uma costela de Adão. E um detalhezinho aqui do lado. Tá vendo, ó? Bem bonitinho. Eu vou fazer isso em toda a minha extensão aqui, deixando um espaço aqui. Eu preciso de 44 centímetros, tá? Para fazer esse detalhe. Então, o que vai sobrar, 44 não, acho que é menor. Bom, vocês vão ter a medida aí. Eu fiz maior porque a gente vai colocar o velcro ou um imã, tá? Para juntar ela depois aqui, ó, na cintura dele, certo?
Então, a gente vai montando aqui. Ó. Vou pegar aqui. Mais. Ó, precisa ficar bem juntinho, tá? Pode fazer ele separadinho. Vocês vão montar como achar que deve, tá? Tô montando aqui o meu. Vou cortar essa pontinha. Quero. Tá? E aí, vou vir com uma costela de Adão. Tô usando outras cores, tá vendo? Aqui no meio, ó, vou colocar outro entre a costela de Adão e o que tá formando, ó. Ó, tá vendo que a cola não pode estar muito em cima. E vem montando, ó, pra ele ficar, fazer tipo uma sainha. Do lado de cá, eu posso colocar esse, ó. Certo? Ou assim. E aí, continuo montando. Eu vou montar toda aqui a minha extensão, tá? Gente, ó como ficou. Tá? Bem havaiana, ó. Tá? Bem bonitinho. Ficou com 41 centímetros, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu deixei um espacinho aqui de 2 centímetros para iniciar. Eu comecei colando com uns 3 centímetros. Mas aqui a bordinha ficou com 2, mais ou menos. O que eu vou fazer aqui no cantinho? Eu vou colar aqui, ó. Esse. Tá vendo aqui? E vou colar um debaixo dele. Tá vendo que ele vai ficar fora da minha... Ele ficou aqui fora da minha fita, ó. Porque ele vai ficar por cima desse aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai ficar aqui em cima, ó. Pra ele ficar do outro lado também, ó. Certo? Até poderia ter colocado o outro. E aqui embaixo, ó, na onde tem a fita, a parte de cima, eu vou colocar um velcro. E a parte que vai ficar embaixo, que é a que vai colar, eu vou colocar um velcro mais grosso. Tem nome, né? Fala que é fêmea e macho. Acho que aqui eu tô colocando macho. Não sei o nome. Mas vocês vão colocar. Só pra ele poder fazer isso aqui, ó. Tá vendo por que eu coloquei essa aqui? E ficou assim a nossa saia havaiana, tá? Pra cabecinha, a gente vai fazer o mesmo, tá? Só que ele já vem cortadinho. E eu tenho ele aqui, ó. O jeitinho que eu quero ele. Vamos ver se eu consigo desmontar aqui. Nem precisa fazer muito. Aqui é uma costela de Adão. Ó, vou deixar pra fora também, tá? Não quero que ela fique aparecendo aqui. Vou passar mais aqui embaixo, ó. É os alfinetes que eu testei.
Esse eu só vou posicionar na cabeça, tá? Não vai dar aqui. Tanto que eu tenho de espaço. Tanto que eu tenho de peça. Viu? Ó. Tá? E aí você vem também fazendo, colocando os pequenininhos aqui pra decorar. Assim, ou pode fazer assim, de baixo pra cima, certo? Eu quero deixar eles com a pontinha. Não quero que apareça esse feltro de baixo, tá? O mínimo possível. Opa, aqui. Ó. Não vai aparecer esse aqui de baixo. E aí você vai montando. Os pelinhos do feltro é só tirar depois com secador de cabelo, tá? Aí ele sai. Ele é bem chatinho, né? Eu coloquei próximo. E mais um. Eu vou fazer assim, ó. E aqui eu só vou colocar esse. Vou colocar esse aqui. Coloco bem em cima. Ó. Ficou assim, tá vendo que aqui ainda tá aparecendo, ó, os pedacinhos, mas isso aí é a folhinha, não tá aparecendo. E aí a gente encaixa ele lá na cabecinha, tá? Então eu vou pegar aqui a peça. Essa parte aqui a gente só encaixa aqui, ó. Ó, tá? E aí ele já fica o stitch havaiano, encaixadinho. Bem bonitinho. Vocês podem encaixar, tipo, do outro lado aqui. O lado que vocês acharem melhor. Não precisa colar. Se você vai vender ele havaiano, aí você cola, tá? Agora, se você vai vender ele para cliente poder usar conforme ela deseja, aí você deixa ele assim. E a gente vem aqui, ó, na cintura e vai colar. Ó, colocou o velcro, às vezes me falta palavras. Ó, colei. Aí é só ajeitar aqui para ele ficar assim, ó. Tá? Então, tem essas duas opções. Vocês deixarem ele sem ser havaiano ou havaiano. E também fica bem legal. Vocês podem dar essas duas opções para o cliente. O cliente não precisa saber que é o mesmo stitch, tá? Aí vocês conseguem vender de dois modos. Certo? Então, espero que vocês gostem.